A ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela chegou ao fim depois de uma ação realizada na madrugada deste sábado. Forças norte-americanas atacaram alvos militares em Caracas, entraram num complexo onde Maduro morava e o levaram, junto com a sua mulher, para um navio de assalto anfíbio em direção aos Estados Unidos. Trump vinha intensificando operações no Mar do Caribe contra o tráfico. De acordo com o secretário de Estado Marco Rubio, Maduro seria julgado nos Estados Unidos em um processo semelhante ao que ocorreu com Manuel Noriega, ditador do Panamá, capturado em 1989. O regime chavista é associado a uma grave crise econômica, com escassez de alimentos e colapso de serviços básicos, além de prisões de opositores, denúncias de tortura, atuação de grupos armados irregulares e restrições à imprensa e à liberdade religiosa. Essa situação levou a uma crise humanitária com milhões de venezuelanos migrando principalmente para o Brasil e a Colômbia. Maduro também é alvo de investigação no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. No campo político, a eleição de 2018 foi marcada por denúncias de fraude, levando países a deixarem de reconhecer seu governo. Em 2019, Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino com apoio externo, mas sem controle efetivo do poder. Em 2024, a oposição apontou vitória de Edmundo González, contestada pelo chavismo, com denúncias de fraude na apuração. Na rede social, Trump descreveu a operação como um dos ataques mais precisos da história militar do país. Abre aspas. Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, juntamente com sua mulher, capturado e retirado do país por via aérea. Essa operação foi realizada em conjunto com as forças de segurança dos Estados Unidos. Fecha aspas. Mais tarde, em coletiva de imprensa, Trump afirmou que os Estados Unidos vão passar a administrar a Venezuela. We don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. Tudo bem, depois de um final de semana com todas essas surpresas em torno da Venezuela, a gente tem muitos assuntos para discutirmos aqui até às 7h45 da noite em Oeste Sem Filtro, mas eu vou começar pela Ana Paula Henkel, que esteve conosco na transmissão de Oeste Urgente no último sábado, trazendo todos os detalhes, fazendo análise também sobre o possível fim do regime chavista. Boa noite para você, Ana, seja bem-vinda. Boa noite, Daniel. Boa noite aos nossos queridos colegas Cauti, Marcília, Kister, Ivan Kleber. Boa noite à nossa audiência, começando essa semana histórica com a gente. Parabéns, Daniel, pela condução do Oeste Urgente no sábado, um 3 de janeiro que, repito, entrou para a história. Vamos dar muitas voltas no contexto todo da captura do ditador Nicolás Maduro, da Venezuela, pela administração de Donald Trump. E eu acho que eu vou começar por essa palavra, Daniel. Ditador. Impressionante como desde sábado nós temos assistido um vexame da imprensa, principalmente a imprensa brasileira, falando da captura do presidente Nicolás Maduro, sem sequer mencionar que foi uma eleição ilegítima, uma eleição fraudada, uma eleição que não foi reconhecida pelas grandes democracias do mundo, e isso ficou muito exposto durante o fim de semana. O que ficou exposto também, Daniel, foi a vontade de falar mal de Donald Trump e aí aliviar para um ditador sanguinário que, como você muito bem disse na abertura do programa, Daniel, fez com que milhões de cidadãos venezuelanos fugissem do país exatamente por causa da ditadura sanguinária, presos políticos, pessoas que não são alinhadas com o regime perseguidas. Parece até assustador, né? Parece até que estamos falando do Brasil. E agora os Estados Unidos, eles entram na fase 2. Primeiro que eu achei interessante, para passar para os meus colegas, Daniel, como as imagens que têm sido mostradas ao mundo
não apenas da captura, mas as imagens do Nicolás Maduro em solo americano, indo para a prisão em Nova York, depois indo para a corte de Nova York, cercado por agentes da DEA. Isso é muito curioso, porque vai exatamente contra a narrativa de que um governo autoritário, fascista, entrou em outro país, quebrou a soberania de um país e capturou um presidente democraticamente eleito, porque, na verdade, foi uma operação policial ligada ao narcotráfico. E por isso que nós temos visto muitos agentes da DEA, que é o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, e não agentes apenas militares, né? Até para tirar a conotação de que essa foi uma operação militar. É claro que houve a incursão de militares, porque nós estamos falando de uma operação que necessitava de muita inteligência, e nós estamos falando do Delta Force, que é uma das maiores equipes para esse tipo de operação, principalmente noturna. Mas é interessante ver que o governo do Donald Trump está preocupado também com a imagem, e Maduro agora circula cercado de agentes que combatem exatamente o que ele tem sido acusado e que foi acusado já no seu indiciamento: narcoterrorismo. Ivan Kleber, boa noite, seja muito bem-vindo ao Oeste Sem Filtro. Queremos ouvir a sua análise preliminar sobre as últimas 72 horas da prisão, da captura de Nicolás Maduro. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Ana, Bernardo Kister, Cauti, doutor André Marcília aqui conosco, e principalmente uma saudação especial a toda a audiência que nos acompanha nessa segunda-feira aqui em Oeste Sem Filtro. Justamente tivemos uma operação sensacional, como a Ana bem trouxe, e algumas pessoas durante o final de semana, inclusive, disseram: nossa, foi tão fácil, foi tão simples, né? Justamente pela capacidade da Delta Force realizar essa operação de maneira tão prática, né? Foram 47 segundos do momento em que eles bateram na porta do quarto de Nicolás Maduro até colocá-lo no helicóptero, foram 47 segundos. Só que esses 47 segundos exigiram meses de preparação, treinamento, dedicação e principalmente inteligência. Na reta final, a inteligência americana sabia até o que Nicolás Maduro se alimentava, né? Então, isso tudo facilitou, digamos assim, o trabalho, que não foi tão simples assim. Nós tivemos um embate, 80 pessoas que tentaram ali defender, né, o Nicolás Maduro, 80 agentes, 80 narcoterroristas foram eliminados. E aqui chama a atenção, acho que uma das principais notícias de hoje, Daniel, dessas atualizações que a gente precisa trazer, é que dessas 80, 32 eram agentes cubanos. Até semana passada era uma lenda que a Cuba faria, não é, a defesa de Nicolás Maduro, onde já se viu, Cuba não interfere em assuntos estrangeiros, não é? Cuba não tem nada a ver com isso. Bom, agora o próprio regime de Díaz-Canel reconheceu, então, a eliminação desses 32 agentes, fora os outros que ficaram vivos, né? Aí, nesse caso, a questão toda que a esquerda fala tanto ultimamente de soberania, a soberania da Venezuela, bom, que soberania é essa que agentes cubanos fazem a defesa de um ditador? E a pergunta que fica aqui para os colegas de bancada, para a nossa audiência, é o seguinte: será que é só na Venezuela que a gente tem a presença desses agentes cubanos, ou em outros países também da América Latina, principalmente aqueles mais ligados ao Foro de São Paulo? É mais uma teoria que se comprova verdadeira aí, e realmente, se nós olharmos agora para o contexto como um todo, e a gente vai fazer isso nas próximas horas aqui em Oeste Sem Filtro, a ditadura cubana pode também estar aí em sérios problemas. Quem disse isso, inclusive, foi o secretário de Estado, Marco Rubio. Olha, essa ação conseguiu algo impensável. Um posicionamento firme da União Europeia, eles não querem admitir aqui, não é? Mas esse posicionamento alinhado com o presidente Trump. Inclusive, Nicolás Maduro já pediu a posse de Edmundo González, a gente vai discutir como isso pode se dar, não é? Mas a gente tem aí pelo menos uma pauta que pode unir a União Europeia
aos Estados Unidos, a queda de Nicolás Maduro. Já aqui no Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer disse que não derramaria uma lágrima pelo fim aí da ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. Daniel.